Olá, pessoal! Nosso assunto de hoje é o poder das cores. Como você pode utilizar as cores no seu visual para transmitir as mensagens que você deseja? Vem comigo que você vai descobrir. How far can we get if we sail a little bit high? Bom, gente, então vamos lá. Então vamos à nossa primeira cor, que é o azul marinho. E até vamos aproveitar para entender que tem duas palavrinhas aí que são muito confundidas, que é cor e tom. Então a cor é o azul e o tom é o marinho. Então o azul marinho é uma cor muito interessante para você usar, por exemplo, numa entrevista de trabalho, na apresentação de uma proposta, para apresentar você como profissional. Por quê? Porque é uma cor que gera que transmite, né, confiança, responsabilidade, comprometimento, concentração. Então ela vai passar mensagens muito positivas sobre você, sobre quem está usando, né? Agora, só tem que tomar cuidado, é uma coisa que a gente vai falar aqui o tempo todo, para não exagerar, tá? Então eu vou lá, marinho, 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 também vai ficar chato, vai ficar um visual monótono e vai gerar também uma sensação de que aquela é uma imagem que está sendo montada. Então a gente vai aprender também a trabalhar com muita verdade. Se liga que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vamos à próxima cor. Os azuis de tons médios, tá? Então, aquele que não é muito profundo, nem muito clarinho, são tons muito interessantes também. Por quê? Porque eles também vão carregar essa mensagem positiva, né, do azul, e também vão trazer um pouco mais de abertura à interação, né? Vão mostrar você uma pessoa um pouco menos austera, tá? Então o azul abaixo ali do marinho também é muito bacana, você pode até brincar com os tons de azul. Tá bom? E depois a gente também vai falar um pouquinho mais sobre essa composição, mas o assunto de hoje são as mensagens. Bora lá. Já o azul mais clarinho, ou os azuis, que são vários tons, né, mais suaves, eles vão transmitir muita tranquilidade, calma, serenidade, tá? Mas assim, muito cuidado também para não se vestir, por exemplo, de azul bebê em exagero no seu visual. Por quê? Porque esse tom de azul a gente lembra muito dos bebês, das crianças. Então você pode passar uma imagem, de repente, de fragilidade demais, de infantilidade, tá, gente? E não adianta você concordar comigo ou não, porque eu sei que tem gente que não concorda. Ah, não, isso não existe, mas é real e é lido de forma automática. As pessoas vão interpretar isso em você de forma automática, porque são significados que foram construídos ao longo de muito tempo, né? E eu falo sempre de história aqui, reforço isso sempre. Vamos a... E ó, se você ainda não deu aí um joinha nesse vídeo, faz isso agora mesmo, tá? Para que você dê força para que eu continue trazendo muito conteúdo bacana por aqui, tá? Compartilha para todo mundo que precisa dessa informação e bora lá que tem mais cores. Bom, vamos passar para os verdes, né? O verde mais clarinho, né? Vamos seguir aí a carona, né? Vamos pegar a carona com o azul clarinho. O verde mais clarinho, ele vai transmitir também, assim como o azul mais suave, tranquilidade, calma, serenidade. Porém, o verde, ele traz também um pouco mais de aconchego, de otimismo, né? Que a gente sempre associa muito à esperança, independente do tom, a gente acaba ligando um pouco a essa ideia. Então traz um pouco de otimismo e aconchego, que são características também muito positivas. Mas vale aqui reforçar, cuidado para não exagerar, tá? Nas composições com muito verde suavezinho, então a gente também vai entender isso passo a passo. Já os verdes mais profundos, como o esmeralda, por exemplo, são a cara da riqueza. Eles podem transmitir sobre você essa imagem de sofisticação, de uma classe mais elevada e também, ao mesmo tempo, vão transmitir também otimismo, esperança, né? Essa ideia da esperança que a gente sempre associa, mas fica um pouco menos aconchegante, tá? A ideia do aconchego fica mais com os tons mais sutis, mais suaves, ok? Mas se você quer ficar com a cara da riqueza, é uma imagem que foi construída também ao longo da história, principalmente aí com grandes figuras, né, que usavam os verdes mais profundos, e isso foi se estabelecendo como um elemento de status. Depois nós vamos falar de outras cores que têm essa mesma característica. Bom, e cores bem quentes, como amarelo, laranja, transmitem alegria,
expressividade, expansão, criatividade. Então é aquela pessoa que chega chegando e ela realmente não tem medo de se mostrar e de se arriscar. Para equilibrar um pouquinho mais, você pode, por exemplo, compor com tons um pouco mais, com cores mais neutras, né? Com um tom de bege, por exemplo, de marrom, de cinza. Com cinza fica muito bonito, então dá uma equilibrada, né? E daqui a pouco a gente vai falar também do significado das cores neutras. E quanto aos vermelhos, né? Que são tão queridinhos na cultura brasileira, já que nós somos aí um povo muito sensual, não é? Então, como a gente pode usar os diferentes tons de vermelho aí para expressar o que nós queremos? O vermelho mais puro, mais aberto, mais intenso, né? Ele transmite muita vivacidade, muita sensualidade, muita intensidade. Mas ele também pode ser associado ao perigo, tá? Então, assim, cuidado com o excesso desse vermelho quando você precisar transmitir. Aí eu quero ligar muito aqui a vida profissional, porque eu acho que é onde existe mais dúvidas em relação a isso, tá? Então, cuidado com o excesso desse vermelho muito aberto, porque ele pode também ser associado ao perigo. Aí, se você quer transmitir força, sensualidade, expressividade com o vermelho, mas você quer um pouquinho mais de aconchego, né, e um pouquinho mais, demonstrar um pouco mais de paixão em relação às coisas que você faz, você vai puxar para um vermelho um pouquinho mais rosado, tá? E se você quer, mais uma vez, ficar com a cara da riqueza, quer associar a sofisticação, a classe alta, isso também é histórico, tá, gente? Tem vídeos meus aí que falam um pouquinho sobre isso. Vocês podem usar um vermelho um pouco mais profundo. Bom, vale lembrar que aqui eu sempre trago assim de uma forma bem objetiva, bem enxuta, porque senão os vídeos ficam muito longos, mas me acompanha lá no Insta também, no Moreira Consultoria, que vai estar acontecendo lives, posts, enfim, que complementam aquilo que eu falo por aqui, tá? Bom, agora chegou a vez do rosa. Eu vou falar aqui de 3 tipos de tonalidades e como você pode usar essas tonalidades a seu favor. Então, se você vai para um rosa um pouco mais vivo, né? Você vai estar transmitindo que você tem paixão por aquilo que você faz, que você é uma pessoa comprometida, intensa. Então, numa apresentação de trabalho, por exemplo, você vai falar de um determinado assunto, você vai transmitir essa paixão pelo assunto que você está comentando naquele momento. E é uma mensagem automática, tá? Então você vai inevitavelmente transmitir um pouco dessa sensação para as pessoas que estão te assistindo, ou numa entrevista de trabalho, enfim. Pode ser equilibrado, por exemplo, com um tom de cinza, tá? A gente vai ter mais momentos aí para falar sobre essa harmonização. Um rosa um pouquinho mais seco é um rosa que ele não é tão vivo, né? Mas também não é um rosinha bebê. Esses rosas transmitem acolhimento, eles transmitem serenidade, então são muito interessantes também para entrar na sua composição, para transmitir uma boa mensagem. Já os rosinhas do tipo bebê, tome cuidado, tá? Porque assim como o azul, ele vai, se você exagerar nesse rosinha bebê, então por mais romântica que você seja, ou romântico, tá? Porque tem homens também que gostam desse tom, você corre o risco de transmitir uma certa fragilidade, uma certa infantilidade. Isso não é positivo quando você está, por exemplo, num ambiente profissional. E assim como na vida pessoal também. Bom, vamos entrar um pouco mais nas neutras. E quanto ao branco, né? O branco transmite credibilidade, confiabilidade. Então, se você quer que as pessoas confiem em você, o branco é uma das boas opções, tá? Até por estar associado à limpeza, né, à área da saúde, isso tudo tem uma ligação muito forte. Agora, você não vai também se vestir de branco dos pés à cabeça, né? Mas assim, se você colocar ali uma peça impactante no branco, você já vai conseguir transmitir essa sensação, né, de confiabilidade. E dá um certo status, porque isso também é histórico, tá? É uma cor que para você manter bem branquinha, ela tem que ter você tem que gastar um certo tempo, você tem que ter um certo cuidado.
Então mostra também status e mostra esse cuidado, né, que você tem com as suas coisas, com aquilo que você faz. Então transmite também essa sensação paralela à confiabilidade. O preto é aquela cor da autoridade, do poder, né? Do mistério, muitas vezes. Então, ele vai passear por alguns conceitos, a sofisticação, mas muitas pessoas utilizam principalmente por medo de errar. Então, esse é um ponto que acaba sendo negativo, porque pode transmitir que você tem medo de se arriscar, né? Mas assim, o preto continua sendo uma cor muito positiva numa entrevista de trabalho, né, numa apresentação, enfim, numa palestra. Mas só, mais uma vez, cuidado com o exagero, porque se você exagera, você corre o risco de transmitir um certo fechamento, criar uma certa barreira, tá? Mas ele é muito bom como imagem de sofisticação e de autoridade. Quando eu digo autoridade, né, no sentido de você mostrar que você é bom em algo, né, que você é bom naquilo que você está dizendo e as pessoas vão confiar nisso. Tá? Já o cinza, né, que é conseguido com a misturinha do preto e do branco, ele traz um pouco da sofisticação, ele traz um pouco da confiança, ele traz um pouco da concentração, da responsabilidade, é uma cor muito coringa, tá? Mas também é interessante que ela seja enriquecida com um tom um pouco mais vivo, né? Que transmita uma certa criatividade, um certo risco, uma certa intensidade, porque você vai mostrar justamente esse equilíbrio que é sempre muito positivo. Bom, os tons terrosos, né, os tons de marrons, beges, enfim, aqueles tons que lembram a terra, vão transmitir muita confiança, muita abertura, muito acolhimento, comprometimento, né? São pessoas que realmente entram de cabeça em algo e realmente fazem o seu melhor, tá? Então, assim, é muito interessante misturar os tons terrosos com um toquezinho de cor um pouco mais vibrante, tá? Para poder fazer justamente esse equilíbrio, né? Do estável, do confiável, do acolhedor, com algo um pouco mais impactante. Como é muito assunto, nós vamos ficando por aqui, mas vem muito mais por aí. Um grande beijo e até a próxima.